A paz do Senhor Jesus, professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos em mais uma pré-aula dos pré-adolescentes, da classe dos pré-adolescentes, a lição de número 12, que tem como título A Importância do Evangelismo. Estamos dando continuidade à série de lições da revista Servindo a Deus com os Meus Talentos e vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento, mais essa oportunidade de servir no Teu reino, Pai. Que Tu possa, Senhor, nos conceder a autoridade do Teu Espírito Santo. Senhor, que Tu possa nos conceder criatividade, sabedoria, discernimento, para levar mais esta lição, Senhor, para os nossos pequeninos. Abençoa cada vida, Senhor, que estará presente em nossas classes. Senhor, repreende todo o mal, Pai, e que Teu nome seja glorificado na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Professora, nossa aula de hoje ela tem uma relação direta com a aula anterior. Como eu venho falando, nós devemos sempre ir retomando para que o aluno ele entenda que os conteúdos eles se complementam e que por isso é importante também que eles não percam nenhuma aula, né? Que eles se mantenham com assiduidade nas nossas turmas. E hoje nós vamos falar sobre a importância do evangelismo, lembrando que a aula passada foi sobre o cuidado com os novos convertidos. Então você já apresenta para eles que a gente agora vamos falar sobre como, né, trazer esses novos convertidos, né? Que meio que o Senhor, né, nos concedeu para trazer os novos convertidos para a igreja do Senhor. E, novamente, né, nós devemos sempre ressaltar que deve ser feita, você deve fazer, né, com antecedência a leitura dos versículos que a lição ela traz, né, que tem relação com o título da lição, que você leia com antecedência, prepare, né, com a sua criatividade, peça ao Senhor, apresente sua aula ao Senhor, para que Ele possa te conceder as estratégias para dar a aula com a maior eficiência, com o melhor que você tem, que Ele te dê bom ânimo. Apresente ao Senhor a sua aula e prepare com antecedência. Você vai ver que quando você vai trabalhando com antecedência, preparando a aula, pensando nos textos, em como fazer uma leitura, né, mais tranquila, mais segura, você vai ver que a sua aula vai fluir melhor, você vai sentir total diferença. Então não perca as nossas pré-aulas, né? Busque outras fontes na internet, em outros livros, fontes para você poder enriquecer a sua aula. Isso fará toda a diferença, você vai sentir mais segurança, você vai se sentir mais preparado, com mais confiança para poder levar as doutrinas bíblicas para o seu aluno. E o Senhor irá se agradar cada vez mais do seu trabalho, porque você está fazendo com o seu melhor, com excelência. E isso é o que o Senhor nos pede, né? Que nós apresentemos nossos talentos, nossos esforços, nosso trabalho na obra dele, para que haja realmente a obra ela cresça, né? Ela dê bons frutos. E na aula de hoje, ela é muito rica, porque fala exatamente sobre esse id, né? Sobre o id em ação, né? Sobre esse evangelismo, né? Relembrando a aula anterior, né? O comando, o mandamento que o Senhor nos dá, da grande comissão que nós fazemos parte. Quer de nós fazermos discípulos, né? E o evangelismo é importante que você também pesquise, a lição não traz, mas que você pesquise também, aprofunde e entenda que há uma diferença entre evangelismo e evangelização. Enquanto o evangelismo é a doutrina, né? A doutrina que ampara, que trata sobre esse trabalho evangelístico da igreja, a doutrina bíblica que nos ampara, que nos mostra, nos explicita esse comando do Senhor que nós façamos discípulo. A evangelização é exatamente esse evangelismo em ação. É quando nós marcamos eventos para falar da palavra de Deus, né, de forma pública, coletiva, ou mesmo quando nós levamos a palavra de Deus de forma pessoal, para um amigo, um vizinho, alguém que o Senhor coloca em nosso caminho, né, que é o nosso próximo. Então você tenha esses conceitos bem esclarecidos na sua mente para que você possa passá-los com mais tranquilidade para os seus alunos. E a revista traz exatamente isso, né? Os objetivos de você mostrar para o seu aluno a importância de cumprir esse evangelismo que todo cristão tem, né? É um mandamento para todo cristão, independente do cargo que ele ocupe na igreja, qual o talento que o Senhor, né, o dotou, qual a habilidade que ele tem. Todo cristão tem essa responsabilidade no reino, esse comando
que o Senhor nos concedeu como mandamento, explicar também que a igreja, além do amor, né, levando a palavra de salvação, também tem esse mandamento de cuidar daqueles que mais precisam, nas suas necessidades materiais também, e que o evangelho deve ser pregado também com o nosso, não apenas com nossas palavras, mas com o nosso exemplo de vida. Então, é uma revista bem completa, ela traz vários elementos importantes que envolvem o evangelismo. E, né, estão retomando também ao Mateus 28, né, o versículo que foi a base da nossa aula anterior, sobre o nosso ID, né, que nós devemos anunciar a mensagem do Senhor como um dever que nós temos. Então é preciso pregar a palavra em tempo e fora de tempo. A revista ela fala sobre começa, né, iniciando o tópico 1, sobre a necessidade de nós pregarmos a palavra de Deus, que nós recebemos esse dom do Espírito Santo. Então a igreja vai trazendo como uma missão preciosa que nós temos, que não foi concedida a anjos, mas foi concedida a nós, seres humanos, que recebemos a boa palavra, né, a mensagem do Evangelho. Você também trazer o conceito que é o Evangelho, que é exatamente as boas novas do Senhor Jesus. Então que nós somos, nós somos embaixadores, nós somos transmissores dessas boas novas. Então essa é a nossa missão preciosa, a nossa maior missão como igreja do Senhor, é nós transmitirmos as boas novas. E a revista traz exatamente isso, que desde Jesus ele nos trouxe esse exemplo, né? Ele, né, após o batismo dele, ele, através do Espírito de Deus, ele enviou, foi o nosso Salvador enviado para trazer as boas novas da salvação para toda a humanidade. Então que o próprio Jesus nos deu exemplo. Ele pregava para multidões, ele pregava de forma pessoal, como uma mulher samaritana, né? A mulher que estava diante do poço, buscando água, e ele é a própria água, a água da vida. Então você vai trazendo esses exemplos de Jesus para mostrar para ele que assim como ele foi um exemplo no batismo, né, que nós trouxemos na aula anterior, ele também é nosso exemplo no nosso ID, de levar essas boas novas da salvação. Nós como pessoas salvas em Jesus, que temos nova vida, libertos do pecado, que temos a esperança, a alegria do Espírito Santo, que nós devemos compartilhar essa coisa boa com outras pessoas. E aí você fala, se você soubesse, querido aluno, você dá exemplos práticos, que coisas, né, da realidade deles, que em determinada casa, aqui no seu bairro, lá no seu bairro, estão entregando presentes de graça. É uma coisa boa, não é? Você iria guardar só para você? Ou você não gostaria de compartilhar com outras pessoas que têm sendo entregues presentes para todos que vão bater lá na porta? Então, coisas boas nós compartilhamos com outras pessoas. Notícias boas, novidades boas. Você não compartilha quando sai algum joguinho novo que você gosta? Ou alguma série nova, né, cristã, que sai no YouTube, um novo episódio cristão que sai no YouTube. Você não compartilha com outros? Olha, saiu um novo episódio cristão. Ou um novo brinquedo que vocês gostam muito, que saiu numa nova série dele. Ah, saiu a nova série desse brinquedo. Então, coisas novas nós queremos compartilhar, não devemos guardar só para nós. E qual é o maior presente que nós temos que nós devemos compartilhar, senão o Evangelho do Senhor Jesus? A nossa libertação dos nossos pecados, que nós temos reconciliação com o Senhor, que nós não devemos temer o que nós fizemos, porque o Senhor Jesus, ele perdoa todo o pecado, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo em Jesus. Então essa é a nossa alegria. Então você tente passar isso para seu aluno, que nós como cristãos nós temos a alegria da salvação, nós temos a maior alegria de todo mundo, que qualquer objeto não se compara. A coisa que eles mais pensarem de valioso, material, não se compara à alegria da salvação, às boas novas do Evangelho de Cristo. Então transmita para o seu aluno essa alegria, para que ele possa ser contagiado, para que ele entenda quão preciosa é essa missão. E aqui Paulo, também do exemplo de Paulo, né, que depois de Jesus, Paulo é o grande missionário, né, nas suas viagens missionárias, que levou o evangelho para diversos locais, inclusive chegando à Europa. E aí você pode falar, querido aluno, se nós hoje sabemos dessa verdade maravilhosa, é porque um Paulo se levantou para levar, para cumprir o ID que o Senhor propôs para ele. Então você vai falando de exemplos que foram através desses homens que nós hoje
temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra de Deus, porque homens decidiram ser esse instrumento valioso e atender ao chamado do Senhor de cumprirem o ID. E aí vocês podem lembrar, professor, sobre o exemplo de Gunnar Virga e Daniel Berg. Através desses missionários suecos, o Brasil, né, ele conheceu um ministério abençoado, né, que trouxe a novidade do batismo do Espírito Santo, que não era algo conhecido aqui no Brasil. Era algo muito incipiente, muito, né, isolado, mas eles trouxeram com força que há um Espírito Santo que batiza, e como o ministério foi abençoado e próspero, hoje nós estamos com mais de 100 anos da Assembleia de Deus, né? Com milhares e milhares de vidas que foram transformadas. Você leve para o seu aluno como o efeito que a missão, né, o cumprimento dessa missão por homens e mulheres fez com que hoje ele pudesse ter essa liberdade no Brasil, hoje ele pudesse estar em um ministério abençoado, que traz as doutrinas da palavra de Deus, verdadeiras, autênticas, que ele pode hoje experimentar essa novidade de vida, porque a palavra de Deus foi transmitida por diversos homens e mulheres que superaram diversos desafios, mas sempre olhando para Jesus e não para as dificuldades. Então você traga essa realidade desses missionários, desde Jesus, Paulo e, né, mais recentemente do Gunnar Virga e do Daniel Berg, para que eles possam inclusive conhecer a história da Assembleia de Deus, né? Relembrar para aqueles que já conheciam e saber que esse ministério é abençoado porque houveram pessoas, né, que ouviram a voz de Deus e cumpriram esse ID de evangelizar vidas, independente dos obstáculos, das circunstâncias. E aqui no tópico 2 já fala sobre o papel da igreja em cuidar dos necessitados. Então aqui, querido professor, você pode trazer sobre o papel da igreja mais no sentido de fazer ações sociais. Algumas igrejas elas têm esse departamento de ação social e têm ajudado muitas pessoas carentes, não apenas pessoas de fora da igreja, mas até de dentro da igreja, porque acaba que é uma ponte para que a igreja, né, as pessoas que podem, né, articular, né, com os membros para arrecadar donativos, né, alimentos ou uma oferta para alguma necessidade específica, ele possa saber e articular a igreja. Então há pessoas específicas em algumas igrejas que cuidam disso. Então você pode trazer para o seu aluno essa necessidade, essa importância de ter, né, a atenção da igreja para as necessidades materiais, né, das pessoas. E que através disso muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra de Deus. Muitas pessoas acabam sendo atraídas, né, para o Senhor Jesus, primeiramente pelas suas necessidades materiais. Às vezes, né, uma falta de alimento, né, às vezes não tem um amparo, né, de alguém ajudar numa necessidade de enfermidade, né, tem que ter alguém para acompanhar no hospital, por exemplo. Então, através disso, a igreja ela vai mostrando o amor, e isso também é evangelizar. Então, você pode mostrar para o seu aluno, através desse cuidado, que a igreja do Senhor ela sempre teve essa preocupação. Aqui fala, né, na lição, desde a igreja primitiva, havia essa preocupação de cuidar das necessidades materiais dos seus membros, né, do partir do pão, né? Então a palavra é muito clara que fala que ninguém tinha falta de coisa alguma, porque eles partilhavam o pão. Eles tinham esse olhar de amor também pelas necessidades materiais, né? Nós somos seres, nós somos apenas espírito, nós estamos aqui na terra ainda, nós temos nosso corpo para cuidar, e nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a igreja também tem que estar atenta a isso. Então você pode trazer exatamente essa realidade, essa assistência, né, material para alcançar novas pessoas, que a igreja ela tem que ter esse olhar. E também de repartir, né, como fala aqui, né, em Mateus, você pode ler o versículo e incentivar os seus alunos a procurar na palavra de Deus, né? Como eu já falei, tente colocar na parede, né, da sua classe uma cartolina, pode ser uma cartolina simples, e você colocar os livros da Bíblia na ordem para que eles tenham mais familiaridade com a ordem dos livros e possa facilitar com que eles manuseiem melhor a palavra de Deus. Então você pode, né, dar esses versículos chaves que estão aqui na palavra para eles abrirem, para que você possa, né, fazendo com que eles participem da aula.
E aqui no tópico 3 fala exatamente sobre a pregação, não apenas com palavras, mas com o nosso bom exemplo. Então, aqui fala sobre a necessidade do cristão ele também pregar com o seu exemplo de vida, né? Nós devemos ter um bom exemplo e um bom testemunho de quer que nós estejamos. E aí você fala para eles, e aí, será que nós devemos evangelizar apenas quando estamos como igreja, unidos numa praça, né? Quando estamos aqui na vizinhança, ou cristão apenas durante os cultos? Como tem sido o nosso exemplo, como nós temos apresentado Jesus através das nossas vidas? Então você fala que a importância deles terem um caminhar, uma ação, um proceder, um exemplo na escola também. Eles têm que caminhar segundo a palavra do Senhor. E aí é o quê? Sendo exemplo de amor ao próximo, de ajuda, de fazer as coisas de forma correta, não mentir, não desobedecer, não colar na prova. Então você vai trazendo questões práticas do universo do seu pré-adolescente para que ele entenda a importância dele ser um exemplo. Aí você tem que falar, né? É importante você falar como você vai apresentar o Senhor Jesus, né? A sua novidade de vida, que você é uma nova pessoa, uma pessoa que anda segundo o que agrada a Deus, se você, com os seus exemplos, você fala o contrário. Então você ensina para eles conceitos de coerência de vida. Isso é importante para o seu pré-adolescente entender, né? Que ele é uma luz no mundo, e para ser luz, ele tem que estar com o seu caminhar, ele tem que estar com o seu caminhar, com o seu pensamento, com a sua ação em Cristo, segundo aquilo que o Senhor Jesus, ele nos ensinou, de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar ao próximo. E, querido professor, eu trouxe aqui algumas dinâmicas que você pode utilizar na sua aula, que eu acho que é interessante, né? Que eu acho que é muito enriquecedor para a sua aula. Primeiro, você pode entregar alguns folhetos para o seu aluno. Você pode, né, estabelecer uma meta, ou dar 5 para cada, ou 10 para cada. Vai ser o nosso evangelismo em ação. Vocês vão ter a missão, olha só, o desafio de até a próxima aula vocês entregarem esse folheto para pessoas que não sejam da nossa igreja e nem que sejam, né, pessoas que vocês sabem que já são, né, cristãs. Então você pode entregar para alguém da sua escola, professor, coleguinha, ou entregar para alguém da sua vizinhança, no parquinho, colocar na caixa de correio do seu vizinho. Então você traz esse desafio para ele, para que incentivar ele a, né, fazer o evangelismo mesmo, né, na prática, sem depender apenas da iniciativa da igreja, né, como o corpo de Cristo, aquela iniciativa coletiva que também é válida, mas que ele tenha dentro dele essa noção de que ele pode ser um missionário, né, de que ele pode levar a palavra de Deus em todo o tempo, né, aonde quer que ele vá. E outra dinâmica também muito boa, muito interessante que você pode usar para a sua aula, tem a ver com essas duas garrafas aqui. Você, querido professor, você vai preparar 2 garrafas, né? Mesmo tamanho, não precisa ser necessariamente uma garrafa como essa, pode ser a garrafa mesmo que a gente compra no supermercado de água. Você vai congelar uma, mas congelar mesmo. Então você, né, com antecedência, coloca no congelador, vai ficar mesmo gelo, gelo, gelo. E outra você deixa no estado líquido. E aí você vai falar para eles, olha, meus alunos, vamos pensar aqui, vamos imaginar que aqui nós temos pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e elas estão com sede, porque a alma delas não tem a alegria do Senhor, a alma delas não tem a paz do Senhor, a alma delas diante de uma enfermidade, diante de uma tristeza na família, diante de um problema, a alma delas se abate, elas ficam tristes, elas não sabem como resolver, elas ficam desesperadas. E nós temos aqui 2 cristãos, duas pessoas que conhecem, ó, você pode botar um adesivinho, né? 2 pessoas que conhecem o Senhor Jesus, né? Que conhecem a Deus. E aí você pode falar para eles, ó, nós temos aqui essas 2 palavras, conhece o Senhor Jesus e nós temos esse aqui, ó. Aí vai estar água congelada. Você vai tentar saciar a sede dessa pessoa que está angustiada. E você vai ver que, aí você às vezes sai um pouquinho de água, porque vai descongelar, né, ao longo da aula, mas você vai ver que vai ficar
muita água presa, né? Congelada aqui, não vai sair. Aí você pode mostrar para ele o outro exemplo. E nós temos aqui, ó, esse cristão aqui que ele conhece a palavra de Deus e ele, ó, ele consegue encher o copo, né? Matar verdadeiramente a sede dessa pessoa. E meus queridos alunos, assim somos nós. Às vezes nós temos na igreja do Senhor duas pessoas que elas já têm, né, muito conhecimento da palavra de Deus, já conhecem o Senhor Jesus, estão cheias do Senhor Jesus, mas uma parece que está travado, não sai o evangelho de Cristo, né? A pessoa não faz a obra, não tem ânimo, ela fica como essa água congelada, petrificada, a timidez e o medo tomam conta. As águas não fluem de dentro dela, a alegria do Senhor não flui. E temos esse outro cristão, que ele conhece o Senhor Jesus, ele tem o Senhor Jesus no coração, conhece as doutrinas, ele tem a paz, a alegria como esse. Mas ele, ó, ele se dispõe a buscar pelo Espírito de Deus, assim como Jesus, o ânimo, a coragem para levar as boas novas para as pessoas que não conhecem Jesus. Então você faz esse comparativo, você mostra a água congelada, mostra a água, né, no seu estado líquido, faça com que ele entenda que nós devemos ser como este cristão, em que as águas do Senhor nos tornamos rios que fluem de nós, águas vivas, para contagiar outras pessoas, para levar o evangelho para outras pessoas que estão carentes. E aí, com essa dinâmica, querido professor, eu creio que você vai conseguir mostrar bem para ele a importância de nós, como filhos de Deus, nós cumprirmos esse ide do Senhor verdadeiramente, com toda a nossa força, né? Independente das circunstâncias, do medo, da incerteza, que nós temos assim, dentro de nós, através do Espírito Santo, ele vai nos capacitar, mas nós temos que estar buscando, nós temos que estar com o nosso coração aberto para cumprir a obra do Senhor. Nós temos que ter a visão de reino. Mostre para os seus alunos, olha, isso é uma visão de reino de Deus. Nós estamos em batalha. O inimigo não quer que essas pessoas, ó, matem a sua sede. O inimigo quer que fique assim, ó. Que a pessoa continue na sua angústia, não tem água para beber, continue com a sua angústia. Mas Deus nos chama para nós saciarmos a sede desse mundo, que esse mundo tem de Deus e precisa tanto de Deus. O inimigo não quer, mas nós, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer, porque não há ninguém maior do que o nosso Deus. Então, querido professor, eu creio que essa aula possa ser um divisor de águas para os seus alunos, para eles entenderem que eles não devem ser cristãos apenas, né, entre quatro paredes, mas que eles são chamados para levar esse evangelho do Senhor para toda a terra, para todo aquele que o Senhor colocar no caminho dele, que eles são instrumentos também nas mãos do Senhor, não só os adultos, não só os jovens, mas eles também são instrumentos para levar as boas novas. Amém? E com isso eu me despeço, pedindo ao Senhor que Ele abençoe você, que você tenha criatividade, que você tenha ânimo, que você tenha sabedoria de Deus para falar das verdades bíblicas e que seus alunos eles possam florescer no Senhor, eles possam frutificar. Em nome do Senhor Jesus, que eles tenham uma fé, fale disso também para eles, que eles tenham uma fé viva. Uma fé viva é aquela que faz obras do Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma fé viva, ela tem frutos. E assim te reconhece verdadeiramente como está a nossa fé. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima pré-aula. A paz do Senhor.